Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não fadigam. O capítulo 40, ele começa a falar sobre o cativeiro babilônico. Isaías, na verdade, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Na época em que o rei era o rei Ezequias. E a Bíblia está dizendo que Ezequias, em um certo momento do seu reinado, ele recebeu alguns visitantes em Jerusalém, os caldeus babilônicos. E a Bíblia diz que Ezequias, talvez no momento de descuido, talvez no momento em que ele não estivesse atento, e por isso precisamos estar ligados o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele começou a mostrar para os caldeus babilônicos os tesouros do seu palácio, os tesouros de Jerusalém. E ele começou a mostrar para eles aquilo que de mais precioso eles tinham naquele momento, uma vez que naquela época os caldeus não ofereciam perigo nenhum para Israel. E ele começou a mostrar. Quantas e quantas das vezes, né, irmãos, às vezes nós mostramos os tesouros da nossa vida para os outros. Existem pessoas que, quando você mostra para eles, aparentemente não parece ter perigo, mas ali nasce o ciúme, ali nasce a inveja, ali nasce o desejo de querer ter filhos iguais, ter casa igual, ter o carro igual, ter uma casa igual, ter uma família igual. Porque a inveja, ela começa exatamente nesse momento, quando o coração da pessoa vê aquilo que ele desejaria para ele. E a Bíblia diz que Ezequias começou a mostrar para os caldeus os tesouros. E ele mostrou tudo. Tudo que ele tinha no palácio ele mostrou. Tudo que ele tinha que era valioso ele mostrou. E aqui eu quero fazer uma observação. Muitos de nós, às vezes, somos muito ingênuos nessa área. Nós, às vezes, abrimos os nossos palácios, né? Abrimos a nossa intimidade, da nossa família, da nossa casa, e, às vezes, mostramos para todos sem reservas, imaginando que todos têm o mesmo coração que o nosso. E a Bíblia diz que o profeta Isaías se apresentou diante do rei Ezequias, e ele perguntou para Ezequias: Ezequias, percebi que os visitantes, que os caldeus estavam aqui, nas dependências do palácio, e eu queria te perguntar algo nesta hora, Ezequias. Rei, eu queria saber se você mostrou as coisas do palácio para eles. E Ezequias, na mesma pureza, disse: profeta, eu mostrei tudo para eles sem reservas. Eles viram tudo. Então o profeta Isaías, olhando para ele, disse assim: então veja o que o Senhor te fala nesta manhã. Veja o que o Senhor te fala nesse dia. Um dia
Os babilônicos virão e levarão tudo desta terra. Um dia eles virão e tudo aquilo que você mostrou para eles, tudo aquilo que os seus pais guardaram, tudo aquilo que os seus pais trabalharam para obter pelas gerações e pelos tempos, eles virão e vão levar para a terra deles. A partir do capítulo 40, a Bíblia diz que Isaías começa a mostrar uma nova sessão de encorajamento, de fortalecimento ao povo de Judá, ao povo de Israel. Na verdade, o capítulo 31, igreja, ele é a conclusão do que está escrito do capítulo 27 ao capítulo 31. E aqui Deus nos ensina algumas verdades que são muito importantes para a aplicação da nossa vida. Se você começar a ler no versículo 27 do capítulo 40, você começa a perceber, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ou encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido a Deus. Aí você começa a perceber o povo falando de situações, circunstâncias que estavam vivendo. E eu começo a minha mensagem nessa manhã falando, igreja, não importa o que você esteja passando, Deus conhece os detalhes da minha vida e da sua vida. Antes deles passarem pelas provas, a Bíblia diz que Deus já estava consolando. Veja bem, o versículo 27 já fala antes de passar pelas provas. Antes deles passarem por aqueles momentos, serem levados para a Babilônia, o Senhor Deus já falava de consolo, já falava de fortalecê-los. Não será esse o nosso retrato hoje, igreja? Quantas e quantas vezes você na igreja, aí na sua igreja, ouvindo o seu pastor, quantas e quantas vezes Deus usando tremendamente o seu pastor, entregando palavra de fortalecimento, palavra de consolo, e você nunca imaginou que nós passaríamos pelo momento que estamos passando. Irmãos, a grande verdade que nesse momento agora tem muita gente passando dificuldade, inclusive falta das coisas. Tem muitas famílias que estão passando assim, que estão praticamente comendo angu puro. E é duro eu falar isso aqui neste momento. Mas será que nós não sabíamos disso? Será que nós não imaginávamos isso? A Bíblia diz que antes que viessem as provas, Deus já estava consolando o povo. Que antes que viessem as lutas, antes que eles fossem levados, olha o versículo 27, porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto. Ele já falava dos momentos de luta. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, que nem se cansa, que nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele já falava de consolação, de consolo, em trazer consolo para o povo. É exatamente o nosso retrato hoje, irmãos. Estamos dentro de casa, sem entender nada. Já se falam, irmãos, só nesse período de 30 e poucos dias, 40 dias de pandemias, de 9 milhões de pessoas que se desempregaram só nesse período. Só nesse período. Não estou falando do que veio antes. E Deus já nos falando de consolo, já nos falando de conforto. Diga a eles que eu vim para consolar. Diga a eles que eu sou Deus que vai intervir no meio dessa situação. Diga a eles que eu sou o Deus que vou preparar o caminho do Senhor.
Isso Isaías falava antes, igreja. E ele diz mais: prepara a voz que clama no deserto. Você que já ouviu esse texto por várias vezes, mas talvez hoje você entenda perfeitamente quando o texto diz: prepara, ó voz que clama no deserto. E a Bíblia diz mais: o Senhor não deixará Israel morrer. Deus está vendo, e veja bem, ninguém consegue esquadrinhar, ou seja, imaginar o pensamento de Deus. Quantas e quantas vezes, e nós temos ouvido muito isso aí, as pessoas falam: isso não é agora, isso não vai acontecer, isso é coisa assim. Parece que Deus não está vendo nossos caminhos. E Deus está dizendo nessa manhã: antes que isso aconteça, eu já estou vendo. Antes que tudo isso se passe, eu já estou vendo. Querido, eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus pode. Diga comigo assim: Deus pode. Mais uma vez, diga comigo: Deus pode tudo. Nós conhecemos o caráter de Deus, igreja. E às vezes nós temos que nos lembrar de algumas coisas. Tantas situações que nós já passamos, tantos momentos difíceis que nós já vivemos em nossa vida. E o Senhor Deus nos livrou deles. E o Senhor Deus nos tirou deles. Na verdade, isto é o caráter de Deus. E nós conhecemos o caráter de Deus. E a minha mensagem nessa manhã é só para lembrar vocês acerca do caráter de Deus. O Deus que pode tudo. O Deus que te livrou de muitas situações. É o Deus que vai te tirar desse momento agora. É o Deus que vai nos ajudar a caminhar e vencer esse momento de dificuldade. Veja o que o texto diz: você não viu o eterno. Ou seja, Deus, quando a palavra eterno está escrito aí na Bíblia, está dizendo de eternidade. Porque Deus é eternidade. Se você pegar do versículo 27 ao 31, ele fala: você viu o eterno. Ele fala do eterno Deus, do Deus que desde a eternidade. Você não viu. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Os jovens têm muita força. Os jovens têm muita resistência. Mas chegam momentos que os jovens se cansam. Chega um momento que os jovens se fadigam. Mas a Bíblia diz: os que confiam no Senhor, aleluia, os que esperam no Senhor, não se cansam, mas se renovam a cada dia. E esse é o momento de nós confiarmos em Deus. De um Deus que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. De um Deus que não se cansa. Porque Ele é eterno. Ele é criador de todas as coisas. E muitas das vezes, diante de um momento como esse, irmãos, muitas pessoas estão dizendo assim: Deus não pode. Deus não pode. Deus não pode tirar essa situação. Deus não pode mudar a situação. Ele não se cansa, a Bíblia diz, ele não se cansa e nem se fadiga. Quando a Bíblia diz que ele não se cansa e não se fadiga, ela está dizendo que ele pode, que até mesmo os jovens que têm toda a força se cansam em um certo momento, mas Deus não se cansa. Ainda que nós estejamos cansados, ainda que estejamos fadigados, mas Ele não se cansa. De repente, o Brasil e o mundo está com medo da Babilônia. A Babilônia nesse momento se aplica aqui a esse vírus. A Babilônia se aplica aqui nessa manhã a essa pandemia mundial, a essa quebradeira mundial. Mas o Deus que nós conhecemos, o seu caráter, Ele é todo poderoso. Talvez você não saiba disso, irmãos, mas o homem demorou séculos e séculos para descobrir que a terra era redonda. Só que a Bíblia diz que antes o Senhor Deus estava sentado sobre a redondeza da terra. O que o homem descobriu séculos e séculos e séculos depois, a Bíblia diz que antes das coisas, Deus já estava se assentado na redondeza da terra.
É esse Deus que eu estou pregando nesta manhã. É esse Deus diante dessa pandemia que eu prego, que de repente um sopro, uma tempestade leva tudo a nada. O homem pode até pensar que é grande, igreja, e às vezes nós pensamos que somos maiores, que podemos tudo, assim como um dia Nabucodonosor pensou que era, e a Bíblia diz que de repente um sopro, uma tempestade, e ele estava pastando. De repente um vento que veio, igreja, um vírus que veio, que ninguém sabe de onde veio, surpreendeu aqueles que se diziam mais inteligentes, mais soberanos sobre a terra, sobrenaturais, superdotados, de tal maneira que não se pode fazer nada para imunizar, para impedir. Pessoas que se dizem importantes, e de repente um vento, de repente uma tempestade, igreja. Mas a Bíblia diz que aquele que faz sair um exército de estrela, pelas quais ele conhece todas pelo nome. Que aquele que faz sair um exército de estrelas, pelas quais ele conhece todas as estrelas pelo nome, sem esquecer de uma. É esse o Deus que eu estou falando nessa manhã. Mas os que confiam no Senhor, porque você tem medo? Você tem medo de ser acometido? Você tem medo de ser subtragado por esse momento? Você tem medo? Porque você acha que a palavra de um homem, de um ministro, de um presidente, que a palavra de um médico é maior que Deus? Aí você vira as costas e esquece tudo aquilo que Deus é. Ninguém é maior que Deus, igreja. Espera no Senhor. Esperar no Senhor não é cruzar os braços. Esperar no Senhor não é ficar deitado. Esperar no Senhor é dependência sincera e verdadeira. É confiar de que Ele não vai falhar com você. É confiar, igreja, que 1000 cairão à tua direita, outros 1000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. É confiar que Ele não vai nos abandonar. Meu amado e minha amada, Ele não vai nos abandonar. Quando é que eu obedeço a Deus? Eu obedeço a Deus é quando eu não vejo saída. Eu obedeço a Deus é quando eu não vejo solução. Eu obedeço a Deus é quando o homem diz que não. Eu obedeço a Deus é quando todos entram em desespero. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu obedeço a Deus, igreja, é quando o opressor vem e prende todo mundo dentro de casa. Eu obedeço a Deus é quando o opressor vem e põe todo mundo 40 dias dentro de casa, sem sair de casa. Isso é opressor. Eu obedeço a Deus é quando todo mundo diz que a mortandade está parando sobre a terra. Quem controla o coração do rei é Deus. Quem controla o coração dos governadores é Deus. Quem controla o coração do presidente é Deus. Porque aquele que obedece, igreja, mesmo que esteja em cativeiro, ele sabe que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não deixe de crer, meu amado. Quero encerrar minha mensagem. Não deixe de crer. Mesmo quando você não vê nada diante dos seus olhos, mesmo quando a doença está diante de você, mesmo quando o vírus está rodeando a terra, mesmo quando todos estão contra, creia, não deixe de crer. Mesmo quando todos se levantam, não deixe de crer. Mesmo quando o opressor venha, não deixe de crer. Quando tudo parece ir contra, não deixe de crer, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu amado. Pode ter certeza que o grande exército de estrelas
que Deus sabe o nome de um por um, já recebeu ordem a seu favor, ao meu favor e ao nosso favor nesse dia. Que o santo Deus de Israel, que o Deus que o homem demorou séculos para descobrir que a terra era redonda, e antes que ela fosse feita, ele se assentava em volta dela, que ele entre na sua casa nessa manhã. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh meu Deus, querido, creia, isso tudo vai passar. Agora, como é que você vai estar depois que isso tudo passar? Como é que você vai estar? Como é que vai ficar essa Bíblia que você carregava para cima e para baixo e dizia que acreditava no Deus dela? Como é que vai ficar a sua fé? Porque isso vai passar, aliás, já está passando. E Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar sendo o Senhor, comandando. É só um vento, irmão. Isso é só um vento. Isso é só uma tempestade. Meu Deus, meu Deus. Isso é só um vento. Isso é só um sopro de Deus. Mas Ele está acima desse vento. Ele está acima dessa tempestade. Agora eu te pergunto, você precisa continuar crendo. Ainda que não tenha saída, ainda que não apareça solução, mas antes que isso tudo acontecesse, Ele já tinha nos advertido que isso ia acontecer. Que você possa voltar a recuar nessa manhã, aí na sua casa, no seu quarto, dobrar os seus joelhos, no seu consultório, na sua clínica, na sua empresa. E se você em algum momento desconfiou desse Deus, se em algum momento você disse que esse Deus não tem poder, que você fala: Deus, me perdoa nessa manhã, porque o Senhor é o Deus que manda no coração dos ministros, do presidente. Irmãos, Ele já mudou o coração de um rei para liberar o povo, para o povo ir embora. O povo preso, Ele entrou no coração do rei, e o rei liberou o povo para que eles fossem embora. Deus, Ele manda no coração de ministros, de presidentes, de prefeitos. Ele manda no coração do homem. Ele é Deus. Pastor Ronaldo, que mensagem é essa? É a mensagem para você começar a pisar na terra da vitória. É a mensagem para você começar a acreditar, irmãos. Não vacila não, varão. Levanta hoje, se coloque de pé. Confie em Deus, varão. O Deus que deu a sabedoria aos homens, o Deus que deu a excelência do entendimento aos homens, é o Deus que é o Deus da nossa vida. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós sairemos mais forte desta. Nós sairemos mais renovados dessa. Nós sairemos mais vitoriosos. Irmãos, que não seja sair de casa com a máscara, que não seja sair de casa com um vidrinho de álcool gel no bolso, mas que você possa sair dessa quarentena dizendo: o meu Deus esquadrinha a terra. Feche os seus olhos no seu lugar. Vou pedir, pastor.